Então, a apresentação de hoje é sobre a introdução ao resolvedor CP Optimizer para problemas de programação da produção e operações. Então, o que a gente organizou aqui para o seminário de hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre introdução ao CP, né? As principais linguagens de modelagem e resolvedores para os problemas CPs que a gente tem no mercado hoje, tá? Aí vamos focar um pouquinho no resolvedor CP Optimize, né? Vamos ver as notações, expressões e formas de modelagem, né? Sempre dando exemplos de possibilidades que a gente pode fazer com cada tipo de restrição, tipo de variável de decisão, né? Tentar relacionar com os problemas tradicionais que a gente tem em programação da produção, tá? Aí depois eu trouxe um exemplozinho aqui mais didático, né? Que é o modelo CPlay aplicado ao problema de programação da produção no ambiente de job shop, tá? Então, é o problema clássico, mais algumas variantes, certo? Para a gente ver como é que mudaria nas restrições, para a gente estar adicionando essas diferenças no modelo. E por fim, as considerações finais. Então, o CP, né, a programação por restrições, ela é um paradigma recente, né? Década de 80, claro que quando comparado com a programação linear inteira, né? Lá do George Dantes, método simplex, é algo em torno do final da década de 40, né, início de 50, então o CP já é mais recente, né? E é uma técnica, assim como a programação linear, né, para a resolução de problemas de otimização combinatória. Tá? E ela é a união de dois paradigmas computacionais, né, que existiam anteriormente, né, que é a programação lógica e técnicas de resolução de restrições. Então, ela vai trabalhar esses dois conceitos de maneira unificada. Tá? E o seu principal uso é para modelar sistemas complexos, né, que não podem ser representados facilmente por restrições lineares, que é a alimentação que a gente tem nos modelos de programação linear, né, tradicionais e inteiras. E também em modelos, né, que usam variáveis de decisões contínuas e discretas. Então, ele é uma alternativa à programação linear. Tá? E aí, inicialmente, a programação por restrições surgiu dessa área de inteligência artificial, né? Que é a álgebra intervalar de Allen, em 1983, que ele começou a propor notações algébricas, né, para representar operações, né? Então, eu tenho uma operação B que ela acontece depois da operação A, ou então as duas têm que começar a iniciar no mesmo tempo. Então, ele começou a trabalhar esses conceitos de operações que são coisas práticas, né? De problemas de programação, tanto da produção como de operações no geral. Então, já começou a se trabalhar dessa forma, tá? E mais atualmente, né, com os resolvedores mais recentes, a programação por restrições tem obtido resultados aí bem competitivos em problemas de programação de operações, tá? E aí quais são as características de modelos e resolvedores CPs, né? Então, primeiro ponto é que a gente consegue representar restrições lógicas como if then, né, de sim então, and e or, de maneira nativa na modelagem. Então, por exemplo, se eu fosse representar uma restrição if then no modelo MILP tradicional, né, eu teria que utilizar, por exemplo, a notação Big M, né, usar ali um M grande para poder, quando uma determinada condição for satisfeita, essa minha restrição fosse válida, né, ou não. Então, isso acaba piorando a qualidade de modelos MILP, né? Quando a gente utiliza vários Big M's e tal. E aí no CP, essa forma de representar a restrição ela é mais direta, né? Então, acaba tendo um ganho aí de eficiência, né? Alguns resolvedores no mercado aplicam técnicas heurísticas, né? Para resolver espaços de buscas, com possibilidade de propagação de restrições e planos de corte. Isso aqui também já tem no MILP, né? O CP também vai abordar, né? E aí, como é que os resolvedores CPs, de maneira bem resumida, eles resolvem os modelos, né? Eles criam inicialmente o domínio de cada variável de decisão, certo? A gente vai ver mais na frente que ela precisa ser discreta, né? E aí, em cada interação, também é um tipo de busca em árvore, né? Eles vão restringindo cada domínio à medida que cada restrição é avaliada, né? Até encontrarem uma solução factível, né? E a partir dessa solução factível, eles vão calibrando as restrições, né? Verificando quais restrições são ativas e quais não são ativas, para se tentar encontrar uma solução melhor, né? Então é um pouquinho diferente do branch and bound. A gente vai ver aqui algumas diferenças. Aí no fim desse processo será obtida uma solução em que todas as restrições se satisfaçam, né? Ou nenhuma solução, se o problema for infactível ou se o tempo disponibilizado não for suficiente, tá?
E aí, assim como no MILP, em modelo CPs também é possível utilizar uma solução inicial, né, como um ARM Start, né, uma solução de início para a busca do resolvedor CP ser iniciada. Né? E é interessante que essa solução do ARM Start ela não precisa ser uma solução factível. Né? Então, ela pode ser uma solução que atende uma parte das restrições e mesmo assim alguns resolvedores CPs mais recentes, né, conseguem tratar essa solução e utilizar como ARM Start. Então, é um ponto positivo também. Né? Para problemas bem complicados, né, que a gente não consegue ter uma técnica heurística para gerar um ARM Start factível, né, você pode utilizar soluções parciais. Okay? E aqui é um problema tradicional de programação por restrições, né? Problema genérico. Né? Então, eu quero minimizar uma função f, que ela pode ser geral, tá? Não precisa ser necessariamente linear, dada um conjunto de restrições que também pode ser geral, né? Não precisa ser necessariamente linear. A única diferença em relação à programação linear é que as variáveis de decisão x aqui elas precisam estar no domínio discreto, tá? Então, elas precisam ser variáveis inteiras, por exemplo. Né? Eu não assumo, por exemplo, na programação linear pura, né, que as variáveis podem ser contínuas. Né? Então, isso aqui é um ponto de diferença, né, entre o MILP e o CP. Então, alguns tipos de restrições que a gente pode modelar com o CP, né, todos diferentes, né, x1 e x2 devem existir, então a gente indica x3, né? X1 foi igual a 5, né? Então x2 igual a 4. Então a gente tem uma liberdade que a gente não teria inicialmente em modelos MILP, né? Que a gente teria que trabalhar essas restrições de outra forma, né? Utilizar artifícios de modelagem. Aqui no CP a gente pode definir elas diretamente, né? Também aceita restrições lineares, né? E até restrições mais complexas, como o último ponto ali, tá? E aí um exemplo de problema CP, né? Dado o conjunto de variáveis x, né, eu quero minimizar a função f de x sujeito a restrições de um conjunto C. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo de problema. Né? E o interessante é que na modelagem CP, ela permite uma liberdade tal qual que a variável x não necessariamente precisa ser uma variável numérica. Né? Pode ser qualquer coisa definida como um conjunto de valores possíveis, né, um domínio. Desde que seja definida, né, as regras para tal. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo eu tirei da própria documentação da IBM, né? Que nós temos 3 variáveis de decisão que elas podem assumir esses valores aqui, né? Um círculo, um retângulo menor, né? O valor 3, o valor infinito. E aí eu quero maximizar o número de cores diferentes que eu tenho aqui nesse meu conjunto, né? Sujeito a, por exemplo, a variável x1 tem que ser diferente de infinito, a forma de x1, né, tem que ser igual à forma de x2, então se um for quadrado, outro tem que ser um quadrado também, por exemplo, né? O tamanho aqui de x1 tem que ser menor do que o de x2, né? E outras restrições, né? Então aqui ele consegue me gerar uma solução que atenda todas as restrições definidas. Então isso é um exemplo de modelagem CP em um problema genérico, né? Você vê que é bem livre, né? E aqui eu trouxe inicialmente, claro que eu vou explicar cada uma dessas restrições no problema de Job Shop, né? Eu trouxe inicialmente um problema bem tradicional de programação da produção, que é a programação da produção em máquina simples, né, em máquina única, com tempos de setups, dependente da sequência, tá? E minimização do tempo total de fluxo. Né? Então, na esquerda a gente tem um modelo de programação linear inteira, né, mista, e na direita a gente tem um modelo de programação por restrições. Tá? Então, basicamente eu quero minimizar o tempo total de fluxo, né? Aqui eu estou utilizando a notação da variável de decisão de sequência, né? Então, x e j assumir se o trabalho j, né? A tarefa j é processada depois da tarefa i, tá? Então, aqui a gente tem que as tarefas só podem ter um sucessor e um predecessor, né? E aqui na restrição 7 a gente tem o cálculo aí do tempo de término de cada uma das operações, né? Se a tarefa j for depois da tarefa i, né? Então, o tempo de término dela é o tempo de término da anterior, mais o tempo de setup, mais o tempo de processamento, né? E aqui a gente usa a notaçãozinha Big M tradicional, né? Certo? E aqui, o que a gente tem, né? Da programação linear inteira mista, né? Em comparação ao CP, hoje, né? Ela tem uma melhor documentação na literatura e possui provas de otimalidade melhor. Então ela gera bounds aí mais concisos, né? Mais apertados. Agora,
E um ponto negativo em relação à programação por restrições, né? Que problemas de programação da produção tradicionais, né? Geralmente conduzem a modelos muito grandes, né? Então, se você já pesquisou, já trabalhou com algum problema de programação da produção, né? Você vê que quando o problema escala muito, geralmente esses modelos míopes, eles ficam infactíveis, né, rapidamente, né? Por conta de diversas restrições tecnológicas que os ambientes têm por natureza, né? E geralmente problemas reais, né, eu tenho muito mais do que eu tenho uma quantidade muito grande de tarefas, né, para sequenciar, né? Muitas vezes não só 10 ou 100, né, são valores bem maiores do que isso, né, na prática. E os problemas de programação linear inteira mista, né, utilizam técnicas branch and bound, né, que tem um foco, né, em utilizar uma relaxação do problema para eliminar nós da busca, né, e o foco principal, na verdade, é em otimizar a função objetivo e buscar a optimalidade, né. Já o CP, eu vou explicar aqui essas restrições mais na frente, tá? Mas basicamente eu estou querendo minimizar, né, o tempo de término de uma determinada operação, né, de todas as operações, na verdade, o somatório, né. Eu quero que essas operações não sejam sobrepostas, ou seja, uma só pode iniciar depois que a outra terminar. E aqui eu defino o tempo da minha operação, né, minha duração, né, que é o tempo de setup da minha tarefa J em relação à tarefa anterior na minha sequência, né, mais o tempo de processamento, tá? Aqui eu defino essas variáveis. Então, só para a gente ter uma visão inicial. Primeira coisa que a gente percebe é que a modelagem ela é um pouco mais intuitiva do que na programação linear inteira, né, para problemas acadêmicos, né? Então, é fácil de entender, né, que eu estou querendo minimizar, né, o tempo final dessa operação, né, o tamanho. Então, a notação é bem próxima da linguagem humana, né? Não é tão próximo da linguagem matemática como o MILP, né? Possui prova de otimalidade também, né? Apesar de gerar limitantes inferiores, né, ou superiores, menos apertados do que a programação linear, tá? E o interessante é que ela possui facilidade de modelagem, né, de características de programação da produção específicas, né? Então, a gente consegue modelar facilmente, a gente vai ver ao longo da apresentação, né? Atividades opcionais, né? Múltiplos modos de operação, calendários, etapas de manutenção, né? Então a gente consegue trabalhar essas restrições que para a programação linear são complexas, né, de serem modeladas de uma maneira um pouco mais fácil, tá? Na programação por restrições. E ela utiliza aqui o branch and pune, né? Basicamente, os principais modelos vão utilizar essa alternativa que é o branch and bound. Que aqui o foco dele é examinar as restrições para reduzir os possíveis valores das variáveis, né? Então, como se fosse uma espécie aí de plano de corte, né? Então, em cada interação desse branch and pune eu vou trabalhar essas restrições dessa maneira, né? E o foco da modelagem CP é a gente tratar restrições e buscar soluções factíveis. Então, não necessariamente é buscar a otimalidade, né? Apesar de que os resolvedores mais recentes eles têm obtido soluções competitivas, né, em relação aos MILPs, tá? E aqui alguns resolvedores que a gente tem na literatura, né? Temos aqui alguns mais tradicionais, como o MinZinc, né, que é a linguagem de modelagem, na verdade, não é resolvedor. E aí dentro dele a gente pode utilizar diversas linguagens de modelagem, né? A gente tem a biblioteca ORTools da Google, que tem um resolvedor de CP próprio, né, que é o CPSAT. Ela é um ponto positivo dela que ela é gratuita, né, de código aberto, então a gente pode utilizar aí tranquilamente, né? Temos também recentemente no ano passado o Pyomo lançou na biblioteca dele, no pacote dele, uma parte específica para se modelar problemas CPs. E a partir dessa modelagem eu posso utilizar resolvedores como o da própria IBM, né? Mas ainda está bem incipiente, ainda é bem inicial. E temos aqui também o que a gente vai trabalhar no seminário de hoje, que é o CP Optimizer, né? Que é o da IBM iLog Optimization Studio, né? Então, é a linguagem tradicional OPL e ela possui aplicações em pacotes como C++, Java e Python, né? A gente vai ver aqui um exemplo em Python, certo? E aqui a gente viu as linguagens de modelagem, agora os resolvedores específicos de CP no mercado, né? Temos aqui o Geocode e o Shuffed, que são alternativas gratuitas e de código aberto, né? Temos aqui também o CPSAT, que é específico da Google RTools, que eu falei no slide anterior, né? Que o ponto positivo dele que é um resolvedor gratuito de código aberto, bem competitivo, né? Então você pode utilizar em problemas práticos, né?
E temos aqui o que a gente vai ver no seminário de hoje, que é o resolvedor CP Optimizer, né? Ele é um resolvedor de código fechado, né? E tem suporte nativo ao software da IBM Seplex Optimization Studio, né? Quando você instala ele já vem junto, né, no pacote. E a gente vai utilizar ele usando a linguagem Python, tá? Na biblioteca Docplex. E aí a gente vai chegar agora na parte específica para modelar problemas utilizando o Solver CP Optimizer, tá? A anotação dele. Então a gente tem 4 características desse modelo, né? Temos os parâmetros, que definem as características do problema, né? Como coleções de tempo de processamento, tempo de setup, né? Matrizes de transição, funções de estado, a gente vai ver o que significa cada um desses termos mais na frente. Temos as variáveis de decisão, que nesse caso aqui só podem ser discretas, né? Números inteiros. Ou, no caso do CP Optimizer, né? Temos as variáveis intervalares, que representam operações da minha programação, né? Por exemplo, a entrega de um pedido a um cliente, né? A duração dessa entrega, a duração de um processamento de um lote, né? A duração de uma cirurgia. Então, representam intervalos, né? São as minhas operações que eu preciso fazer na minha programação. E temos também, por fim, as variáveis de sequência, né? Que representam sequência dessas operações. Então, por exemplo, podem ser sequências de operações de tarefas em uma máquina, né? Temos expressões, que são a combinação aritmética das variáveis, né? Como a soma do término, dos tempos de término das operações, né? Atrasos. Então, essas expressões podem ser indicadores ou podem virar restrições ou funções objetivos no nosso modelo, né? E por fim a gente tem as restrições, né? Que são combinações entre as variáveis que devem ser respeitadas pelas soluções encontradas, tá? E aqui, inicialmente, a gente vai trabalhar os parâmetros, né? A gente tem esses 3 tipos de parâmetros nos modelos do CP Optimizer, né? Temos as coleções, como listas e matrizes. Matrizes de transição, que como a gente define ela, é basicamente uma matriz que tem uma característica especial, né? Que, dependendo do valor que eu acesse, né, eu consigo ter números inteiros diferentes, né? Então, eu posso utilizar essas matrizes de transição para modelar, por exemplo, tempos de preparação, tempos de transporte, né, entre etapas de trabalho, né, das minhas tarefas, ou distâncias de trajetos, né, em problemas de roteirização, por exemplo. Então, eu defino aqui uma matriz de distância, né, que da tarefa do tipo 1 para a tarefa do tipo 2 eu teria que esperar 30 minutos para poder processar, né? Estou preparando a máquina, né? Da tarefa do tipo 0 para a tarefa do tipo 2, 45, né? Então, assim por diante. Então, a gente consegue trabalhar essas restrições de setup de maneira direta nos modelos CP utilizando essas matrizes de transição. A gente vai ver um exemplo hoje também. E temos também as funções stepwise, né? Que serve, a gente cria uma função, né, que vai indicar um determinado valor de uma variável ao longo do tempo, né, do meu planejamento, né? Então, por exemplo, eu estou criando aqui uma step function f, né, que do período 0 até 100 minutos, por exemplo, vai ter o valor 100, vai ter o valor 50 até o período de tempo de 150, vai ter o valor 0 até o período de 200 e em seguida ela vai manter o valor 100, por exemplo, né? Para que eu utilizo isso daqui em modelos CPs? Né? A gente consegue modelar intervalos, manutenções programadas, né? Por exemplo, do tempo 0 ao tempo 100, né? Eu estou operando com 100% da minha capacidade, né? Do tempo 150 ao 200 eu vou fazer a manutenção, então eu não posso ter nenhuma operação rodando nesse momento, né? Então eu consigo modelar manutenções facilmente utilizando essas funções stepwise, né? E também eu consigo modelar consumos de recursos, né? A quantidade de funcionários que eu estou utilizando na minha programação, né? Se eu tenho recurso finito, matéria-prima, né? Então a gente consegue modelar também utilizando essas funções stepwise, tá? E aqui vamos trabalhar agora as variáveis de decisão intervalares, né? Essas variáveis de decisão intervalares, né, elas representam a execução de operações, né, por meio de uma tupla. Então, cada variável intervalar que eu defini no meu modelo, ela vai ter um tempo de início, um tempo de fim e a duração da atividade, né? Então aqui, por exemplo, eu defini uma variável intervalar x, né? Ela pode ser opcional ou não, tem esse símbolozinho OPT, né? O tamanho dela é de 100 a 200 minutos, por exemplo. Então ela vai demorar 100 minutos. E o domínio dela, onde ela pode existir, é entre o tempo 0 ao tempo 1 milhão, né? Por exemplo. Então,
Na verdade, quando a gente define isso daqui no modelo CP, eu estou criando uma barrinha lá, uma operação num gráfico de Gantt, por exemplo, né? Então é bem tranquilo de entender, né? Eu estou criando essa variável x, que tem um tempo aqui de 100 unidades, né? A duração dela, e ela pode existir entre o tempo 0 ao tempo 1.000.000, certo? E aí ela pode ser opcional, para não necessariamente estar presente na solução. Então, se eu definir ela como opcional, ela pode estar presente na solução ou não, certo? Então, por exemplo, se eu estou no ambiente de máquinas paralelas, né? Eu tenho a minha decisão, que é onde a minha operação vai ocorrer, em cada máquina, né? Então, eu crio essa possibilidade de operação em todas as máquinas, porém na minha solução final só vai existir em uma, né? Cada máquina, cada tarefa é processada por somente uma máquina, né? E aqui é como a gente define o domínio dessa variável, né, x. Ela pode existir no conjunto vazio ou, né, união, né, em um tempo de início e tempo de fim, que é SE, pertencente ao conjunto dos números inteiros, né, dado que o tempo de fim ele tem que ser maior do que o tempo de início, né, da operação. E aí a duração dela é justamente o tempo de fim menos o tempo de início, né. E aqui tem os domínios que essa variável pode assumir, né. Ela pode assumir um valor do tempo 0 ao tempo 100, né? Ou pode começar no tempo 1 e ela vai terminar no tempo 101, até o total de soluções possíveis para essa variável de decisão, tá? Então, isso aqui é uma variável intervalar que a gente define no modelo CP, tá? A gente tem também expressões e restrições de início e fim de operações, certo? Utilizando aqui, por exemplo, a função stepwise, né? Digamos que a gente tenha uma função stepwise f, né? Que ela assume o valor 0 no final de semana e um valor 100 caso contrário, né? Então, se eu definir uma variável intervalar x que tem tamanho 10 e a intensidade f, ou seja, ela vai ser regida por essa função stepwise f aqui, né? Então, eu posso criar, por exemplo, essa expressão, essa restrição, forbid start, significa que a minha variável x não pode iniciar nos finais de semana, por exemplo, né? Eu tenho aqui o forbid start, né? O próprio nome já indica, né? Ou se eu tiver uma restrição, né, forbid end, significa que essa minha operação não pode ser concluída nos finais de semana. Então, se eu definir essa restrição, o modelo CP vai tentar encontrar uma solução que isso aqui seja atingido, né? Então, por exemplo, se a minha fábrica ela para nos finais de semana, né, eu posso definir dessa forma, né? Ou se eu vou ter uma manutenção, por exemplo, né? Aqui um outro exemplo, dado uma variável de decisão x, né, intervalar x, que ela é opcional, tem um tamanho de 10 unidades, né, de tempo, podem ser minutos, horas, né? E um valor inteiro v qualquer, né? Por exemplo, eu posso trabalhar o tempo de início dessa minha variável de decisão, né? Eu posso querer que o tempo de início dela seja maior ou igual a 5, né? Então, se eu estiver trabalhando com release dates, né? Eu sei que essa minha tarefa eu vou precisar processar ela na minha programação, porém ela só vai estar disponível para mim daqui a 5 horas, 10 horas, 2 dias. Então, eu posso definir essa variável dessa forma, por exemplo, né? O tempo de início dessa variável x tem que ser maior ou igual a 5 horas, né? A mesma coisa do tempo de fim, né, com end off. O tamanho dela, né, a duração que ela vai ter com esse size off aqui, né? Também pode ser definida, né? E aí, se essas minhas variáveis, né, elas não estiverem presentes na solução, essa minha expressão aqui vai retornar esse valor v, né? Então, por exemplo, se essa minha variável x, que ela é opcional, não existir, essa restrição vai ser v maior ou igual a 5, né? Então, aqui que aparece, por exemplo, o big M, né, nesse caso, né? E eu teria uma restrição redundante, né? Ela não seria ativada. E um exemplo clássico dessas variáveis é na função de minimização do Makespan, né? Que eu estou minimizando o tempo máximo de término, né, de todas as operações da minha programação, né? Então, eu vou pegar aquela operação que tem o maior tempo de término, né? Eu quero minimizar esse tempo. Isso aqui é justamente o Makespan, né? A duração total do meu planejamento, né? Da minha programação. Eu tenho também como modelar no CP Optimizer restrições de precedência e de presença de variáveis, né? Então, quando eu trabalho, por exemplo, restrições end before start, né? Por exemplo, esse x, end before start, xi, xj e o z e j, né? Significa que a minha variável j, ela só deve iniciar depois do término da minha variável i, né? Mais um delay z e j que é opcional, né? Só desligar aqui o celular que eu acabei de ligar.
Desculpe aí pelo número. Então, aqui continuando, quando eu defino essa minha variável end before start, né, eu estou dizendo que a minha variável xj, né, só pode ser processada depois que a xi finalizar, né? E pode existir um delay entre o processamento dessas duas variáveis que pode ser nulo ou não, né? E eu tenho diversas formas de representar precedências, né? Tem o end before start, né, que é a variável xj, né, só pode começar depois que a variável xi terminar, né? Tem o start before start, que a minha variável xj só pode começar depois que a variável xi iniciar o seu processamento, né? Então, tem diversos outros exemplos, né? O end before start, eu assumo que a minha variável xj, ela pode iniciar um tempo depois da minha variável i, né? Se eu quiser que ela inicie imediatamente depois do fim da minha variável i, né, eu posso utilizar essa restrição de end at start, né? Então aqui, ó, em vez de ser maior ou igual, ele vira igual. O tempo de início da xj tem que ser exatamente igual ao tempo de fim da minha variável xi mais ej, né? Isso aqui é muito útil para modelar restrições de no-age, por exemplo, né? A gente vai ver aqui um exemplo mais na frente. E também a gente pode trabalhar restrições do tipo presence of, né? Ela é uma expressão booleana que indica se a variável está presente ou não na solução. Então, se eu tenho variáveis opcionais, né, intervalares opcionais, e eu quero obrigar que uma variável esteja presente na minha solução, eu posso colocar esse presence of x igual a 1, né, ou igual a true. Né? Então, impõe que a variável x não vai ser vazia, né, ela vai estar presente. Tá? A gente vai trabalhar isso aqui também. Temos algumas restrições do tipo estruturais, né, que a gente utiliza muito na modelagem de suboperações ou subprojetos, né? Então, eu tenho, por exemplo, essa span, né, que se a minha variável intervalar x está presente, né, então todas as variáveis intervalares y1, y2, yn, né, vão ter que estar presentes na minha solução, né, que estiverem presentes, só que elas têm que começar e terminar durante a execução da minha variável intervalar x, né? Então, elas têm que estar empacotadas dentro da duração dessa minha variável maior x, tá? Para que eu utilizo isso daqui, né? A gente pode utilizar em etapas de montagem, né? Tem determinadas etapas que tem que ocorrer em paralelo em relação a uma etapa maior, né? Ou subprojetos, tá? A gente tem outra restrição do tipo alternative, quando a gente define alternative x, né? E aqui o segundo argumento é a lista de outras operações, né, opcionais, e tem um parâmetrozinho k, né? O que essa alternativa vai falar, né? Se uma variável x, né, está presente da solução, então somente uma, ou k, né, variável intervalar em x1, em y1, y2, yn, pode estar presente. Né? Então, dada essa minha variável x, eu tenho uma série de outras variáveis intervalares opcionais. Né? Se eu definir o k como igual a 1, somente uma dessas pode estar presente na minha solução. Né? Para que eu uso isso daqui, Levi? A gente usa isso daqui para modelar ambientes de produção flexíveis, né? Em que em cada etapa de operação eu tenho várias máquinas trabalhando em paralelo e eu tenho que decidir para onde as minhas tarefas vão ser processadas, né? Então, eu só posso escolher uma máquina dentro dessas várias, né, que estão em paralelo, né? Então, a gente utiliza essa restrição aqui alternativa, né? Certo? E aí também a gente tem variáveis de decisão de sequência, né? Que representa a sequência de operações de variáveis intervalares, tá? Então, cada variável intervalar presente em uma sequência pode possuir um determinado tipo, né, um índice. Que a gente utiliza esse índice para poder acessar, por exemplo, a matriz de transição dessas operações. Né? Então, essa variável de sequência é muito útil para a gente conseguir representar sequências de operações dentro de um determinado recurso. Por exemplo, a minha sequência de máquinas, a minha sequência de tarefas dentro de uma máquina, né? A minha sequência de clientes que eu vou visitar dentro de uma roteirização, a minha sequência de cirurgias em uma sala, né? Então a gente consegue representar dessa forma. E aí, como é que a gente define uma variável intervalar? A gente define assim, ó. Interval, estou criando uma variável intervalada tipo gama, né? Que dentro dela vai ter a sequência de variáveis intervalares x, né? De 1 até 6. E cada uma dessas minhas variáveis intervalares vai ter o tipo j. Então a minha variável intervalar 1 vai ter o tipo 1. A 2 vai ter o tipo 2, mas eu poderia definir isso de uma forma diferente. Né? Digamos que a variável do tipo 1, 2 e 3 vai ter... As variáveis 1, 2 e 3 vai ter um tipo A, e as variáveis 3, 4, 5 e 6 vai ter o tipo B, sei lá.
A gente pode trabalhar famílias de produto, por exemplo, né? Então, sempre quando a gente define uma variável intervalar, a gente define quais variáveis de sequência estão dentro dela, como se fosse uma lista, e quais os tipos dessas variáveis, tá? E aqui, por exemplo, a gente tem uma variável de sequência, né? A gente tem variáveis intervalares x1 até x6, e aí eu defini uma variável de sequência que tem essa sequência aqui de processamento, né? x5, x1, x3 e x6. E aí as variáveis x2 e x4 não estão presentes na solução, elas são opcionais, por exemplo. E aqui, como eu comentei, né, ela pode ser utilizada para representar a sequência de operações em máquinas, né, ou de clientes visitados por um veículo, por exemplo. Tá? E aí esses são os tipos de variáveis de decisão em problemas CPs. Tá? E aí, com essas variáveis do tipo de sequência, a gente pode trabalhar restrições de sobreposição. Por exemplo, quando eu defino essa restrição no overlap, dessa minha variável de sequência gama, né, eu indico que as operações presentes na sequência gama não podem se sobrepor. Logo, a operação seguinte deve iniciar somente quando a anterior for concluída. Então, é aquela restrição, é aquela premissa básica, né, de problemas de programação da produção, que, por exemplo, cada máquina processa apenas uma tarefa por vez, né? Então, é uma restrição de sobreposição, né? Ou cada tarefa pode ser processada em somente uma máquina por vez, né? Também seria uma restrição de sobreposição, né? Certo? Também a gente pode definir desse tipo, quando eu defino uma no-overlap gama e uma determinada matriz de transição, né? Indica que as minhas variáveis de sequência, as minhas variáveis de operação, né, intervalares dentro dessa sequência gama, entre o processamento de uma tarefa e outra, eu tenho que pagar, né, um certo tempo definido por essa matriz de distâncias. Né? Aqui a gente tem um exemplo visual. Por exemplo, né, eu vou processar a tarefa 5 e depois a tarefa 1. Né? Quando eu defino essa no overlap dessa forma, significa que a tarefa 5 e a 1 não podem se sobrepor, né? E entre o tempo da 1 para 5, né? Eu vou vir aqui, a tarefa 1 é do tipo 1, a tarefa 5 é do tipo 1 e a tarefa 1 é do tipo 0, né? Eu teria que pagar, por exemplo, um tempo de 15, né? Que eu estou saindo de uma tarefa do tipo 1 e indo para uma tarefa do tipo 0, né? E aí eu já defino, somente com essa linha, essa restrição, eu já defino a sobreposição de variáveis e já defino, por exemplo, tempos de setup, né? Em uma única linha. Então é uma anotação bem concisa, né? Para a gente representar esse tipo de restrição. E aí, pelo que eu já comentei com vocês, né? A gente utiliza essas restrições para modelar tempos de setup, tempos de transportes, né? Dentre outros fatores, né? A gente pode trabalhar expressões e restrições de sequência de operações também, né? Esses tipos de expressões, né, elas servem para retornar, né, o tipo, o início, o fim, a duração de uma variável intervalar que é seguinte ou anterior a uma outra variável intervalar dentro de uma sequência. Exemplos, né, para ficar mais claro, né? Por exemplo, quando eu defino isso daqui, que eu até mostrei no modelo de máquina única que eu mostrei anteriormente, né? O tipo da... Quando eu defino o type of prev da minha variável gama, nessa minha variável x, dado um valor L. Né? O que eu estou querendo dizer aqui? Né? Eu estou obtendo o tipo da variável anterior à variável x nessa minha sequência gama. Tá certo? E aí, se essa minha variável intervalar x for a primeira da minha sequência gama, né, significa que ela não tem antecessor, concorda? E aí, nesse caso, ele vai me retornar o valor L. Tá certo? É o que eu comentei, o L ele é retornado se a minha variável x for a primeira, né, da sequência. Então, se por exemplo eu quero acessar, digamos que essa minha variável x é um cliente, né? Se eu quero acessar o tempo de trajeto, né, em relação ao cliente anterior, que esse meu veículo gama visitou, né, eu utilizo esse type of prev, né, para acessar o índice da matriz de distância, né, anterior versus o meu índice da minha matriz de distância atual, né, da minha variável x, né? Eu coleto exatamente a linha e coluna desse meu tempo de trajeto, né, utilizando essa expressão, tá? E também tem outras expressões semelhantes, né? Eu posso querer retornar, né, o tempo de início da próxima operação da minha sequência, né? O tempo de fim da anterior e assim por diante, né?
O limite é a criatividade de quem está modelando, né? E esses tipos de expressões são úteis para acessar valores de matriz de tempo de setup, né, como eu comentei, ou, por exemplo, quando existem setups diferentes, né, para tarefas na primeira ou na última posição, eu também consigo modelar problemas que têm essa característica específica, né? Também são úteis para modelar restrições de bloqueio de recursos, que a gente chama de blocking, né, na literatura. Então, a minha tarefa só pode ser processada na máquina seguinte se ela estiver disponível, né? Ou não tem um estoque intermediário para armazenar essa tarefa, né? A gente consegue também modelar utilizando essas expressões, né? E também a gente tem as restrições do tipo first e last, né? First, eu estou exigindo que essa minha variável intervalar x seja a primeira da sequência da minha variável de sequência gama, né? Ou também o last, eu quero que ela seja a última, né? Por exemplo. Então eu posso modelar dessa forma, né? Por exemplo, o meu veículo tem que sempre sair do meu centro de distribuição, né? Do meu depósito. Ou ele sempre tem que voltar para o meu depósito, né? Então posso trabalhar problemas de roteirização com isso aqui, né? Certo? E aqui para fechar essa parte de expressões, a gente tem aqui o que a gente chama de funções cumulativas, né? O que elas vão trabalhar, essas funções cumulativas? Elas indicam a contribuição individual de uma variável intervalar x para uma determinada função cumulativa stepwise, né, que a gente viu lá no começo da apresentação, né? Então, ela é definida, né, como um determinado consumo de recurso que é realizado enquanto uma variável de decisão intervalar ela é processada, né, em algum recurso. Então, e esses recursos eles podem ser recuperáveis ou não, né? Então, por exemplo, quando eu defino uma função cumulativa y, né, do tipo pulse x, e o outro argumento dela é 1, né, significa que durante o processamento da minha variável intervalar x, eu vou estar consumindo uma unidade desse recurso, né, e ele é recuperável. Quando eu termino o processamento dessa minha variável intervalar x, ele volta para mim, né, ele não é mais consumido, né. Então eu posso utilizar o pulse. Só que também existem outras formas de modelagem, né, além do pulse. Eu tenho o step at start, que é o meu recurso, ele é consumido, né? Assim que essa minha variável x, ela inicia seu processamento, né? E ele não volta. Estão vendo que a linha continua? Então ele é um recurso não recuperável, certo? Ou então eu posso querer que ele seja consumido somente depois do fim do processamento da minha variável x, né? E aqui é o step at end, por exemplo, né? O que eu utilizo isso daqui, Levi? Por exemplo, se eu quero trabalhar na minha fábrica existe uma quantidade limitada de funcionários, né? Então eu tenho uma quantidade X lá limitada. E aí as minhas operações têm que respeitar isso, né? Então eu só tenho somente 1, 2 funcionários, 3, aí eu consigo modelar utilizando essas restrições pulse, né? Ou essa restrição do tipo step at start, né? Se eu tenho recursos, né, de matéria-prima, a gente até publicou um artigo recente, né, sobre isso. Se eu tenho algum determinado consumo de energia, que esse consumo ele é finito, ele não é recuperável, né? Então eu consigo modelar também utilizando essas funções cumulativas, tá? Por exemplo, aqui, de todas as minhas tarefas, a tarefa 1 a tarefa n, o somatório desse pulso, né, menor ou igual a 2, eu estou dizendo aqui que no máximo 2 operadores ou 2 recursos podem processar a tarefa xj ao mesmo tempo, né? Então, se eu tenho aqui 2 tarefas ocorrendo ao mesmo tempo, essa minha pulse aqui vai para o valor 2, né? E aí, durante esse tempo, eu não consigo processar mais nada, né? Que eu tenho aqui no máximo igual a 2, por exemplo. Ou algum outro valor, tá? Então é para isso que a gente utiliza esses tipos de restrições, ok? E agora a gente vai chegar na parte prática, né, do nosso seminário. Eu trouxe aqui para a gente trabalhar um problema bem tradicional de programação da produção, né, que é o problema de job shop, certo? O que a gente consiste essa nossa instância pequenininha aqui, né? Eu quero programar 6 tarefas em 6 máquinas, certo? Onde cada tarefa possui uma rota de operações específicas. O objetivo é minimizar a duração total da programação, que é o makespan, né? Então, a gente tem o tempo de processamento, que é o PIJ, né? Tempo de processamento da máquina aí, da tarefa J. Então, a gente tem aqui os tempos, podem ser em minutos, por exemplo. E a gente tem a sequência de máquinas de todas as operações de cada trabalho, né? Então, o meu trabalho 1, né? Ou a minha tarefa 1. A primeira operação é na máquina 3, a segunda é na máquina 1 e assim por diante, né?
E aí, por exemplo, aqui, só para a gente entender essa notação MAC que eu fiz, né? Para acessar o tempo de processamento da quinta operação da terceira tarefa, ou seja, é a tarefa 3, a quinta operação, né? Por exemplo, é a máquina 2, certo? Então eu venho aqui na máquina 2 e vejo aqui qual é o tempo da terceira tarefa, que é a tarefa 3, né? Então o tempo 9, né? Então eu acesso assim, né? Eu pego o índice da máquina, que é o MAC da minha tarefa 3, a operação 5, vai me retornar o índice 2, né? E aí 2, 3 vai me retornar o tempo 9 na minha matriz P. Então é assim que a gente acessa os tempos de processamento de acordo com as operações, certo? Eu fiz isso aqui para facilitar a nossa modelagem. Claro que a gente pode fazer de uma outra forma. Então vamos lá, né? Quais são as premissas do modelo CP para o Job Shop? Primeiro, vamos pensar no gráfico de Gantt, né? Eu preciso ter uma variável de decisão intervalar que represente as minhas operações, né? No meu gráfico de Gantt. Então, preciso definir isso, né? Então, eu quero definir uma variável intervalar do tipo x e j, né? Que vai representar o processamento da minha tarefa j em uma máquina i. E ela vai ter o tempo dela, a duração, é justamente a minha matriz de tempos de processamento, né? P e j, para todo i e todo j. Certo? Além da minha variável intervalar, eu preciso ter uma variável de sequência, né? Que vai guardar a sequência de processamento das operações em cada uma das máquinas, né? Então, eu preciso definir essa variável de sequência, né? Então, e ela vai e serão i variáveis de sequência, né? Que eu não tenho i máquinas, né? Então, eu defino a minha variável de sequência gama i, que ela vai ter todas as operações j, né, com esse determinado i dentro dela, tá certo? E eu vou criar i variáveis de sequência dessas, né? Aí vamos para as restrições, né? Cada máquina processa apenas uma tarefa por vez, ou seja, eu não posso sobrepor, né, as operações. Como é que eu defino isso? Usando uma restrição do tipo no overlap, né? Então, no overlap gama i para todo i. Então, para cada máquina, né, nenhuma tarefa dentro dela pode se sobrepor, tá certo? O que mais? Cada tarefa tem uma sequência de máquinas a ser seguida, né? Então, a tarefa seguinte, né, que eu preciso processar na máquina seguinte, a máquina atual, ela só pode iniciar depois que a anterior for terminada, né? Então, para isso eu utilizo essa restrição do tipo end before start, né? Então, a operação K da minha variável intervalar do tipo x, né, só pode iniciar depois que a operação K-1 for concluída, certo? Para todas as minhas tarefas e para todas as minhas operações, certo? Tem que ser maior do que 1 porque não existe operação 0, né? A gente começa com a operação no índice 1, tá? Então eu tenho essa minha variável de decisão end before start. E por fim tem a minha função objetivo, né? Eu quero minimizar a duração total da programação. Aí eu até já mostrei isso aqui anteriormente, né? Eu quero minimizar o tempo de término máximo de todas as últimas operações de cada tarefa, né? Então, sempre a última operação vai ter o índice M, né? Eu tenho uma quantidade de operações igual ao número de máquinas, né? Então, aqui a última operação de cada tarefa J, né? Eu quero pegar o maior tempo e quero minimizar esse maior tempo, né? Justamente o meu makespan, tá certo? E aqui a gente tem o nosso modelo com todas as restrições colocadas, tá? A gente define dessa forma. Um ponto negativo da modelagem CP é que a gente não tem uma notação única, né? Como a gente encontra na modelagem MILP, né? Então, quando a gente tem um artigo MILP, se eu estou trabalhando o mesmo problema em artigos diferentes, eles vão ter modelos bem similares, né? Agora, se eu estou trabalhando o mesmo problema em artigos diferentes, que utilizam resolvedores CP diferentes, né? Eles podem ter notações completamente diferentes, né? Então, isso é um ponto negativo, né? Aqui eu estou mostrando para vocês a notação da IBM, tá? Desse resolvedor específico. Então, a gente define assim. E aqui eu coloquei em cima, né, a notação IBM e aqui embaixo a notação em Python, né? A gente utiliza essa biblioteca Docplex, importamos ela, né? Eu vou mostrar mais na frente de uma maneira mais concisa. Utilizando um notebook, tá? Com código em Python, mas a gente vê que é bem similar como a gente define a nossa variável intervalar, né? Cada uma dessas expressões é bem similar à notação
escrita, né, com a anotação aqui na linguagem de programação Python, tá? E aqui, quando a gente resolve, né, esse problema, a gente consegue também plotar pela própria biblioteca, né, que é a Docplex, um gráfico de Gantt, né, por exemplo. A gente tem aqui o gráfico de Gantt das operações em cada máquina e também um gráfico de Gantt para cada tarefa, qual máquina que ela está visitando, né, naquele determinado momento, certo? E aqui a gente vê que a duração total é 55, né, que foi o makespan encontrado aqui por esse modelo, tá certo? Oh, porque aqui eu defino a minha variável de decisão intervalar, minha variável de decisão de sequência, né? E vou definir a minha função objetivo e cada uma das restrições, né? Quando eu clico em resolver, ele automaticamente já me retorna qual foi o makespan ótimo, né? Que aqui ele definiu como 55, né? Tá, Levi, ele pegou e conseguiu o CP, né? O resolvedor CP conseguiu retornar uma solução para essa instância pequena, né? Mas quão competitivo é esse resolvedor, né, na literatura? E aqui a gente tem diversos artigos recentes, né, que trabalharam benchmarks, né, desse resolvedor CP Optimizer para diversos problemas de programação da produção. Flowshop, Flowshop híbrido, JobShop, OpenShop. E aqui a gente vê que a parte negrito, né, significa que ele obteve melhores resultados do que o MILP, né? Ele compara o CP do CP Optimizer com o MILP do Seplex, né? Então, para diversos problemas em diversas instâncias de grande porte, esse artigo aqui de 2023, em 3.600 segundos, né, que foi o tempo aqui utilizado, o modelo CP conseguiu obter soluções melhores do que o modelo MILP, né? Inclusive, conseguindo obter soluções factíveis para todos esses problemas aqui, tá? E muitas vezes conseguindo obter um percentual muito grande de soluções ótimas, né? Por exemplo, para as instâncias de OpenShop que ele considerou, 98% das soluções encontradas foram ótimas, né? Claro que para instâncias de diferentes tamanhos, ok? Aí vamos ver aqui algumas variantes diferentes para o JobShop, né? Se eu querer trabalhar o no-wait, né? Ou seja, eu quero que assim que uma operação termine numa máquina, ela imediatamente comece, né, na máquina seguinte, né? Eu utilizo isso para modelar, por exemplo, tarefas que têm prazos de validades curtos, né, ou têm restrições tecnológicas, né? Então, eu utilizo essa minha variável no-wait. Para eu considerar o no-wait dentro desse problema CP, eu só preciso modificar a restrição end before start para end at start, né? Ou seja, eu estou obrigando que assim que a minha variável intervalar JK, né, termine na minha máquina, ela já comece na máquina seguinte. Então, só de eu mudar essa restrição e resolver novamente, né, você vê que a gente já mantém aqui, já implementa a restrição no wait, né? Então, você vê que não existe tempo de espera, né, entre o processamento de uma máquina e outra de uma tarefa, né? Então, isso aqui é a minha restrição no wait, né? Ela, uma vez começado o seu processamento numa máquina, né, ele já parte para a seguinte, né, não tem um delay, como a gente vê aqui no gráfico de Gantt, tá? Um outro exemplo de modelagem é quando eu tenho tempos de setups, né? Então eu tenho uma matriz de setups, né, que é uma matriz de transição, né? Se eu estou processando a tarefa 1, vou processar a tarefa 2, né, na coluna, né, linha em coluna. Então, como é que eu trabalho esses tempos de setups? Basicamente, eu modifico a minha restrição no overlap, né? Em vez de ser no overlap gamma i, eu coloco no overlap gamma i e coloco mais um argumento, que é a minha matriz de setups, né? E aqui na minha definição dela, né, eu consigo definir também os tipos, né, de cada tarefa dentro dessa sequência gama, né, para cada máquina. E aí, só de eu fazer essa modificação, eu já consigo também modelar tempos de setup, né? Então essa parte cinza é o tempo de setup na máquina 2, por exemplo, entre a tarefa 1 e a tarefa 4. Então eu já consigo também trabalhar os setups dessa forma, né? Também modificando somente uma restrição, tá? E olhando a solução básica, né, que a gente trouxe, que dá o makespan de 55 unidades de tempo, né? Eu coloquei aqui mais um gráfico aqui embaixo que diz a quantidade de máquinas sendo utilizadas ao mesmo tempo, né, em cada período da minha programação, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 máquinas sendo utilizadas ao mesmo tempo, né, que é a M3, M4 e M2, por exemplo, né? Aqui eu tenho 3 máquinas, aqui eu tenho 4, né, que é a M6, M3, M4, M2. Tem momentos até que eu tenho 5 máquinas sendo utilizadas ao mesmo tempo, né? Como por exemplo aqui, próximo aqui dos 30 minutos ou 30 horas, né? Dependendo do tempo que você utilizar. Ó.
eu tenho 5 máquinas sendo utilizadas ao mesmo tempo, no caso seria a M3, a M1, a M6, a M5 e a M2, né? Só não aqui a tarefa 5 não estaria sendo utilizada, né? Então, talvez essa solução aqui para o ambiente prático não seja viável, né? Porque eu posso ter quantidade limitada de funcionários, de recursos, né? Então, como é que eu poderia adicionar uma restrição que limita a quantidade de máquinas sendo utilizadas ao mesmo tempo, né? Como é que eu poderia modelar isso, né? Digamos que eu não tenha 5 funcionários, né, ao todo, então eu não poderia operar essas 5 máquinas ao mesmo tempo, né? Logo, essa minha solução ela é infactível. Como é que eu poderia modelar isso? Seria utilizando aquelas funções aquelas funções cumulativas, né, que a gente viu anteriormente. Então, a gente adicionando essa minha restrição do tipo pulse, né? Pulse xj1, né? Ou seja, cada máquina utiliza um recurso por vez, né? Um funcionário. E eu tenho no máximo 2, né? Então, com isso eu estou indicando que somente 2 máquinas podem ser processadas ao mesmo tempo, né? Podem funcionar ao mesmo tempo. Então, quando eu adiciono essa restrição a mais, né? Eu já consigo colocar uma restrição, né? Que ela é complexa se a gente fosse modelar utilizando MILPS, né? Eu teria que retrabalhar bem mais o meu modelo, né? Do que adicionar somente uma restrição a mais, né? Então, aqui vocês veem que a solução piora bastante, né? O Makespan vai para 99. Porém, eu tenho no máximo 2 máquinas operando por vez, né? Se você for olhar aqui nesse gráfico, eu não vou ter nunca, né, mais de 2 máquinas sendo processadas, sendo utilizadas, né, ao mesmo tempo, tá certo? Então é assim que a gente modela. E também a gente pode misturar tudo, né? Ou seja, só nessa brincadeira aqui que a gente fez, né? Nós criamos uma variante nova do Job Shop. Eu não sei nem se já existe na literatura. Depois pedi pro professor Bruno verificar se ele já conhecia. Na verdade, aqui é o Job Shop com tempo de setup, no wait e consumo de recursos. Né? Então a gente juntou tudo em um modelo único, né? Só adicionar todas as restrições que a gente propôs anteriormente, né? E aí tá aqui o modelo na anotação e o modelo em Python, tá? Embaixo. E aqui a gente consegue também gerar uma solução aqui com o Makespan de 119, né? E aqui esse problema contém os tempos de setups, contém o no wait, que é cada tarefa terminando o processamento em uma máquina, né? Tem que começar o processamento na seguinte, né? Ou seja, o setup tem que ser antes, né? Ó, a minha tarefa 1 está aqui na máquina 3. Depois ela tem que ir para a máquina 1, ou seja, o setup já tem que ter ocorrido antes, né? E além disso, eu só tenho no máximo 2 máquinas operando por vez, né? Também. Então, eu tô com essas 3 variantes juntas, né? Novas, tá certo? Então é assim que a gente monta. Então, pessoal, a gente já está finalizando aqui. Acabei passando um pouquinho do tempo, né? Mas as considerações finais, né? É que os modelos CPs, né? Eles apresentam uma flexibilidade para adaptar diversas restrições reais, né? Como a gente viu. No wait, consumo de recursos, setups, né? A gente consegue trabalhar de maneira bem direta, né? O resolvedor CP Optimize, ele possui resultados competitivos quando comparados com o resolvedor MILP, né, tradicional. Então não só tem essa facilidade de modelagem, como tem um desempenho superior em alguns problemas, tá? Modelos CPs, né, hoje, eles constituem uma importante ferramenta de benchmark para comparação com meteorísticas e também modelos MILP tradicionais em pesquisa da programação da produção. Então, por que não só comparar a meteorística e o MILP, né? Por que não utilizar o CP também, né? Como mais uma ferramenta de comparação, né? Então, isso aqui futuramente talvez os revisores comecem a pedir, né? Nas nossas pesquisas, nos nossos problemas, tá? Então, é algo aqui para o futuro, né? E também aqui eu tracei alguns propostas da literatura sobre hibridizações do resolvedor CP Optimizer com outros métodos, né? A gente também vem trabalhando em nossas pesquisas aqui pela UFC, né? Propor formas de warm start com uso de soluções parciais para melhorar o resultado do resolvedor. Então, trabalhar soluções não necessariamente válidas, né, totalmente, mas sim soluções parciais para a gente tentar melhorar o desempenho de modelos CPs, também é uma proposta, né, de estudo futuro. Desenvolver desigualdades válidas, né, restrições redundantes, né, para melhorar a construção de limitantes do modelo CP. Como eu comentei, eles são bem ruins, né, comparado aos MILPs, mas utilizando desigualdades isso pode melhorar, né? Hibridizar meteorísticas com modelos CPs na forma de busca local, ou seja, criar mathheuristics, né, com o modelo CP, como ele consegue obter soluções viáveis rapidamente, né, para alguns problemas. A gente pode utilizar CPs como se fosse uma ferramenta de busca local, né?
A gente tem essa flexibilidade. E também hibridizar modelos CPs com técnicas preditivos, né? Por exemplo, formas autônomas de fixação de variáveis, né? Utilizar modelos preditivos para, com base na instância, eu saber quais variáveis eu posso fixar o tempo de início, o tempo de fim, né? Plano de corte, definição de soluções iniciais completas ou parciais, né? Então, a gente pode também hibridizar dessa forma, tá certo? E aí eu também fiz um notebook no Jupyter, né? Vou também enviar pro professor Bruno para que ele depois possa enviar por e-mail para vocês aí da apresentação. E o que eu queria trabalhar era basicamente isso. Para finalizar, eu trago aqui um Jupyter Notebook que tem um tutorial CP Optimize, né, com programação da produção em Job Shop, né? Então, aqui tem explicando direitinho, não vou mostrar um pouco devido ao tempo, né? Mas aqui tem explicando direitinho como é que você instala a biblioteca, como que você importa aqui ela para o Python, né? Aqui aquela mesma instância do slide, né? As matrizes de tempo de processamento e setup. E como que a gente define cada uma das restrições e resolve e plota aqui o nosso Makespan, né? Eu vou até executar aqui para vocês verem. Ó. Eu executo cada célulazinha dessa, né? E ele vai criando as minhas restrições, tá certo? Por fim, eu resolvo. Tem aqui o logzinho do resolvedor, né? Ele chega aqui nos 55, que é o Makespan daquela instância básica, né? E ele também consegue me gerar o gráfico de Gantt aqui, ó. Então, basicamente, a gente vai ter aqui todas as restrições. Aí depois eu posso passar esse tutorial para vocês, né? Até o último problema que tem tudo junto, todas as restrições juntas, né? Se eu executar aqui, ó, pronto, tá aqui o último Gantt que tem setup, no wait e consumo de recursos, né? Então, finalizando, basicamente é isso, pessoal. Que é as referências da nossa apresentação e muito obrigado pela atenção. Espero que tenha ficado claro, né? Essa apresentação bem introdutória, né, do resolvedor CP Optimize. Muito obrigado.